Se você ainda não é inscrito no canal, então por favor, se inscreva aqui, para ajudar o canal. Sempre clique em gostei no vídeo, isso é bom para o crescimento do canal. Será que há mesmo inúmeras raças extraterrestres visitando a Terra? Se sim, fazem eles parte de uma confederação unificada? E pessoas de dentro do governo como Paul Hellyer alegam que essas diferentes espécies alienígenas têm objetivos conflitantes. Objetivos que nem sempre são favoráveis para os humanos. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente. Que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobice o nosso território. Uou! E como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde. Poderiam as afirmações que seres extraterrestres estão em guerra pelo controle do planeta Terra serem verdade? Eu acho que assim como existem várias espécies aqui na Terra, existem muitas espécies lá fora. Pessoas lá dentro já disseram isso na minha cara. Que já temos relações diplomáticas com várias espécies e culturas extraterrestres. Eu sei, por exemplo, que eles têm 2 ou 3 espécies greys. Sabemos que há os louva-a-Deus e os répteis de vários tipos. Esses são os tipos principais que discutimos, porque são os que nossa mente consegue compreender. Fui informado de muitas coisas, e algumas delas são muito assustadoras e perturbadoras. OVNIs são reais. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Em setembro de 2005, Hellyer chegou às manchetes anunciando publicamente que OVNIs existem de verdade. Mais tarde, ele declarou que não apenas uma raça alienígena visita a Terra, mas várias. Uma alegação apoiada pelo astronauta Edgar Mitchell, a 6ª pessoa a pisar na Lua. Quando o astronauta da Apollo, Ed Mitchell, veio para Toronto depois que falei publicamente, nós o convidamos para jantar. Ele me perguntou quantas espécies você acha que existem. E eu falei entre 2 e 12. Ele falou, sim, eu também acho. O que tem acontecido nos últimos anos é que o número continua crescendo. Dizem que há seres que manipulam segmentos da humanidade para poderem impor suas próprias vontades. E, portanto, são eles que influenciam nações para irem à guerra e para lutar por seus propósitos e suas determinações. Existe uma agenda para a humanidade, há um plano. E em cada geração, não importa o poder que está por trás desse plano, envia para a Terra certas almas especiais, que são por natureza mais inclinadas e capazes de receber um conhecimento superior. Em 1º de julho de 1935, o comandante da SS, Heinrich Himmler, criou o Ahnenerbe, um instituto nazista de elite que pretendia pesquisar a história cultural e arqueológica dos alemães. No entanto, seu verdadeiro propósito se mostrou muito mais bizarro. O Ahnenerbe se baseava na ideia de que a raça ariana era a que descendia mais diretamente de deuses antigos e talvez alienígenas. Parte do trabalho deles era viajar pelo mundo todo, à procura de artefatos sobrenaturais, como a Arca da Aliança e o Santo Graal. Von Braun aproximou-se deles através de sua associação com a SS e com o Heinrich Himmler.
E uma das principais razões para isso foi que eles consideravam os foguetes um segredo misterioso, uma espécie de magia negra que lhes permitiria dominar o mundo. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou em toda a Europa, Allen Erbe expandiu sua pesquisa sobre programas de armas secretas. E Himmler escolheu von Braun como diretor técnico no grande centro alemão de pesquisa experimental em Peenemünde, no noroeste da Alemanha. Foi durante os anos seguintes que von Braun desenvolveu a ciência da propulsão, a aerodinâmica e sistemas de orientação de foguete, além do que qualquer um imaginaria possível. Temos que nos perguntar como eles conseguiram chegar a esse tipo de conhecimento tão rápido. Uma das possíveis razões é que o Allen Erbe havia descoberto uma tecnologia através das expedições que realizavam para encontrar relíquias, quando, na verdade, buscavam tecnologias antigas. É possível que o Allen Erbe tenha descoberto artefatos que os ajudaram a desenvolver a pesquisa de armas? Não do mundo antigo, mas de um planeta extraterrestre. Uma esfera de luz multicolorida foi vista no céu em 1937, no sudoeste da Polônia. E todos relataram que era um avistamento de OVNI, mas é muito mais do que isso. Essa esfera chegou a cair em solo. De acordo com os relatos, quando os investigadores chegaram ao suposto local do acidente, eles encontraram um estranho objeto em forma de disco. Os oficiais nazistas teriam levado a nave danificada para uma instalação nas proximidades, onde ela foi examinada pelos maiores peritos em aeronáutica da Alemanha, dentre eles Werner von Braun. Não foram encontrados os restos dos supostos OVNIs após a guerra. Mas os engenheiros alemães desenvolveram uma série de aeronaves revolucionárias, incluindo o primeiro caça com propulsão de foguete, o primeiro bombardeiro invisível a radares e até veículos antigravidade com formato de nave espacial. Pelo que conseguimos estudar até hoje, a tecnologia nazista no final da Segunda Guerra Mundial era tão avançada que eles tinham coisas que ainda são ficção científica hoje. Antigravidade, armas de feixe, discos voadores, triângulos voadores. Coisas que até agora são mantidas em segredo. Alguns pesquisadores acreditam que evidências dos objetivos secretos da NASA podem ser encontradas nas relações íntimas entre seus cientistas fundadores e sociedades secretas. Essas sociedades secretas foram formadas em torno de uma crença de que eles descendiam diretamente daqueles grandes deuses do Antigo Egito, Ísis, Osíris e Horus. Eles consideravam esses deuses a verdadeira origem de sua linhagem e também que os próprios deuses vinham do espaço. Vemos essa prática de passar conhecimento através de uma sociedade secreta desde a época dos tempos dos Illuminati, que acreditavam que poucos escolhidos da elite eram inteligentes o suficiente e capazes de lidar com esse conhecimento secreto, mas não a população como um todo. Em junho de 1945, oficiais do exército americano que detinham cientistas alemães relataram que os nazistas estavam 25 anos à frente dos Estados Unidos na construção de foguetes. Temos que nos perguntar de onde veio esse conhecimento. E também se von Braun, que era o cabeça da tecnologia nazista de foguetes, se ele também obtinha informações de outras fontes. Talvez extraterrestres, que o ajudaram a avançar tão depressa na tecnologia astronáutica. Após o suicídio de Adolf Hitler e a rendição alemã, Werner von Braun e centenas de outros engenheiros de astronáutica alemães entregaram-se à unidade de contra-espionagem do exército americano. Mas era um movimento que von Braun havia planejado meses antes. Von Braun e seus colegas tomaram a decisão de se renderem aos americanos porque acharam que teriam acesso a uma tecnologia superior e teriam uma oportunidade melhor de realizar o sonho dele de ir para a Lua e para Marte e explorar o que houvesse lá. Embora ele fosse um membro conhecido da SS,
Von Braun chegou ao cargo de chefe do programa alemão de foguetes V2 e convenceu as autoridades americanas a levá-lo para os Estados Unidos, junto com cerca de 100 membros de sua equipe escolhidos a dedo. No final, cerca de 1.500 cientistas e técnicos alemães seguiriam Von Braun até os Estados Unidos através de um programa ultra-secreto chamado Operação Paperclip. A Operação Paperclip foi uma operação secreta privada de ordem executiva para levar aos Estados Unidos mais cientistas nazistas, sobretudo cientistas e engenheiros de astronáutica, para ajudarem a desenvolver o programa espacial americano. A Operação Paperclip foi mantida em segredo por décadas. Então nos perguntamos se esse conhecimento especial era um conhecimento extraterrestre que os cientistas nazistas tinham e que nós precisávamos tanto para o nosso próprio programa espacial. De acordo com os registros oficiais, a tarefa de Von Braun era ensinar os americanos a reconstruir e lançar foguetes V2 capturados e trazidos da Alemanha. Mas outros acreditam que Von Braun tinha um trabalho ultra-secreto. O ex-tenente-coronel do Exército Philip Corso afirma em seu livro The Day After Roswell que a instalação também abrigava outros projetos secretos, incluindo o estudo de naves extraterrestres. O tenente-coronel Philip Corso serviu no Exército americano durante muitos anos. E ele alegou que havia trabalhado em tecnologia alienígena recuperada, incluindo o veículo que caiu e foi recuperado em Roswell, no Novo México, em 1947. Há uma teoria de que a tecnologia alienígena de Roswell, e talvez de outras quedas também, tenha sido levada para o campo de testes de White Sands, onde Wernher von Braun trabalhava. E todas as pesquisas desenvolvidas em White Sands, na verdade, eram, pelo menos em parte, tecnologia alienígena. Corso afirmou que esses esforços de engenharia reversa resultaram nos atuais chips de circuito integrado, fibras óticas e lasers. A súbita explosão de tecnologia pós-Segunda Guerra Mundial é inexplicável para muitos. É por isso que apontam Wernher von Braun e os nazistas como a fonte dessa tecnologia. Curiosamente, em 30 de junho de 1972, apenas 5 meses antes da missão Apollo 17, Wernher von Braun se aposentou da NASA, frustrado com a direção que o programa Apollo seguia. No entanto, ele continuou seus esforços para voltar ao espaço e recorreu a amigos ricos e poderosos para conseguir ajuda. Mas o que ele disse a eles? É possível que exista um programa espacial secreto? Enquanto isso, a privatização da exploração espacial criara uma indústria de 300 bilhões de dólares que em breve poderia ultrapassar os avanços da NASA. E alguns teóricos dos antigos astronautas acreditam que essa indústria espacial privada foi ideia de Wernher von Braun. Wernher von Braun foi ouvido por 7 presidentes americanos, os maiores cientistas do mundo e muitos dos líderes industriais do mundo. É natural que nós encontremos ligações com grupos privados que têm os recursos, os meios e a dedicação para desenvolver a sua própria tecnologia avançada. Independente dos governos, independente do público, das pessoas do mundo. Após se aposentar da NASA em 1972, Wernher von Braun foi convidado para reuniões do Bohemian Club, um grupo secreto de homens influentes, famosos por seus retiros rústicos. Mas por quê? O que acontecia lá? Há rumores de que alguns membros do Bohemian Club também pertenciam a grupos privados chamados civilizações separatistas, que desenvolveram tecnologias avançadas independentes dos governos mundiais. Fontes já me disseram, nós trabalhamos no programa espacial e temos uma civilização separatista, que é extremamente avançada.
Já temos relações diplomáticas com uma variedade de espécies e culturas extraterrestres. É possível que Von Braun soubesse da existência de extraterrestres? Seus esforços extraordinários para chegar ao espaço podem ter sido motivados pelo desejo de entrar em contato com seres de outro mundo? Poderia ter sido parte do plano dele que nós tivéssemos uma indústria espacial privada que operasse em segredo. Nos últimos 60 e poucos anos, nós não desenvolvemos novas tecnologias de propulsão. E isso parece muito improvável. Então a pergunta é: até que ponto a NASA desenvolveu o próximo nível de tecnologia de propulsão e o manteve em segredo? Em 16 de junho de 1977, após uma batalha de 4 anos contra o câncer, Wernher von Braun morreu aos 65 anos. Sua lápide não tem um epitáfio, apenas uma referência ao Salmo 19, versículo 1. Uma passagem bíblica que diz: "Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos." As previsões ousadas de Wernher von Braun de que iríamos mandar o homem para a Lua, explorar Marte e construir uma estação espacial, tudo isso se realizou. Mas esse incrível visionário estaria nos preparando para algo ainda maior? Então a pergunta é: a NASA foi a lugares diferentes como a Lua e Marte e encontrou coisas que todos nós gostaríamos de saber, mas que foram escondidas de nós? E se, na verdade, já ocupamos a Lua e tudo é confidencial? E se houver uma infraestrutura secreta com uma enorme colonização da Lua, de Marte e de outras luas do nosso sistema solar? Espero que esteja se aproximando o momento de sabermos a verdade, quando os muros do sigilo finalmente vão cair e vão nos dizer a verdade. É possível que o maior cientista astronáutico que o mundo já conheceu tenha encontrado inspiração não no nosso mundo, mas em outro. Wernher von Braun teria sido escolhido para impulsionar a humanidade para o espaço. E ele pode ter sido responsável por muito mais do que sequer imaginamos? Talvez um dia realizemos o sonho de von Braun de viajar pelo espaço e, finalmente, fiquemos cara a cara com os nossos antepassados alienígenas. Se você ainda não é inscrito no canal, então, por favor, se inscreva aqui, para ajudar o canal. Sempre clique em gostei no vídeo, isso é bom para o crescimento do canal. Será que há mesmo inúmeras raças extraterrestres visitando a Terra? Pessoas lá dentro já disseram isso na minha cara, que já temos relações diplomáticas com várias espécies e culturas extraterrestres. Eu sei, por exemplo, que eles têm 2 ou 3 espécies Greys. Sabemos que há os louva-a-Deus e os répteis de vários tipos. Esses são os tipos principais que discutimos. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente, que é se uma ou 2 dessas espécies talvez cobice o nosso território. E como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De Terra? Se sim, fazem eles parte de uma confederação unificada? E pessoa de dentro do governo como Paul Hellyer alegam que essas diferentes espécies alienígenas têm objetivos conflitantes. Objetivos que nem sempre são favoráveis para os humanos. De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde.
Poderiam as afirmações que seres extraterrestres estão em guerra pelo controle do planeta Terra serem verdade? Eu acho que assim como existem várias espécies aqui na Terra, existem muitas espécies lá fora.